Olá pessoal, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais matemática para vocês. E hoje eu vou trazer um problema do livro Matemática Elementar, tópicos selecionados e problemas resolvidos, dos autores russos Dorofiv, Potapov e Rozov, da editora Mir Moscou. Está no capítulo de progressões esse problema e eu achei ele bem interessante para a gente abordar, porque ele tem dois caminhos completamente distintos. Então vamos a ele. Sejam x1 e x2 as raízes de x ao quadrado menos 3x mais a igual a zero, e x3 e x4 as raízes de x ao quadrado menos 12x mais b igual a zero. Sabe-se que os números x1, x2, x3 e x4 nessa ordem formam uma PG crescente. E aí pede para a gente encontrar os valores de a e b, que são os termos independentes das equações do segundo grau. Bem, vamos começar essa resolução então da seguinte maneira. Lembrando que eu estou preparando essa solução, mas no final tem uma cerejinha do bolo, tem uma outra surpresa, né? Que eu sempre gosto de fazer as coisas de mais de uma maneira. Então eu vou colocar aqui que a nossa primeira solução, como não podia deixar de ser, se chama a boa e velha força bruta. Como assim a boa e velha força bruta? Bom, vamos fazer o que a equação, o que o problema nos pede, né? Então, se x1 e x2 são soluções de x ao quadrado menos 3x mais a igual a zero, eu posso escrever que o discriminante dessa primeira equação, que eu vou chamar de D1, é 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes a, o que vai dar 9 menos 4a. E com isso eu sei então que x1 é menos 3 menos a raiz de D1 dividido por 2 vezes 1, que é igual a 3 menos raiz de D1 sobre 2. E de maneira análoga, o x2, que eu sei que é maior. Por que eu sei que é maior? Porque na ordem eles são crescentes, então ele tem que ser um outro termo de valor superior. Ele vai ser o 3 mais a raiz do discriminante 1 dividido por 2. E da mesma maneira eu vou agir na equação 2. Então x3 e x4 são soluções de x ao quadrado menos 12x mais b igual a zero. Vai acontecer o seguinte, eu vou chamar de D2 12 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes b, o que vai dar 144 menos 4b, que eu vou colocar aqui o 4 em evidência como sendo 4 vezes 36 menos b, e eu vou chamar isso de 4D2', ou seja, uma versão simplificada desse discriminante. E com isso, então, eu vou obter que x3, que tem que ser maior do que x2 menor do que x4, vai ser menos o menos 12 menos a raiz de 4 vezes o discriminante D2' dividido por 2 vezes 1, o que é 12 menos o 4 sai da raiz como 2, a raiz de D2' dividido por 2, que eu posso simplificar como 6 menos a raiz de D2'. E de maneira inteiramente análoga, o x4, que vai ser o maior valor de todos, vai ser 6 mais a raiz de D2'. Agora, eu vou usar aqui x1, x2, x3 e x4 é PG, para escrever o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu sei que x1 vezes x4 tem que ser igual a x2 vezes x3. O x1 fica sendo 3 menos raiz do discriminante 1 dividido por 2, vezes o x4, que é 6 mais a raiz de D2'. Isso tem que ser igual ao x2, que é 3 mais a raiz de D1 dividido por 2, vezes o x3, vezes 6 menos a raiz de D2'. Posso cortar os fatores 2 que estão em comum e vou aplicar a distributiva em cada lado. Então eu tenho aqui 3 menos raiz de D1, que multiplica 6 mais raiz de D2', é igual a 3 mais raiz de D1, que multiplica 6 menos raiz de D2'. Abrindo os produtos, 3 vezes 6, 18, mais 3 vezes a raiz de D2', menos 6 vezes a raiz de D1, menos a raiz de D1, D2, que é o produto delas.
Isso é o lado esquerdo. Agora o lado direito. 3 vezes 6, 18. Menos 3 raiz de D2', mais 6 raiz de D1, menos raiz de D1, D2'. Botei aqui o linha no primeiro termo, perdão, no último termo do primeiro lado da equação também. E aqui agora a gente pode cortar algumas coisas, né? O 18 eu corto com 18, o menos raiz do produto, o menos raiz do produto. E aí o que vai me sobrar então vai ser o seguinte, ó. 3 raiz de D2', menos 6 raiz de D1 é igual a menos 3 raiz de D2', mais 6 raiz de D1. E aqui a gente pode observar que é a mesma expressão dos dois lados, só que com o sinal trocado. Então eu posso colocar aqui da seguinte forma: 3D2', menos 6 raiz de D1 é igual a menos 3 raiz de D2', menos 6 raiz de D1. E aqui cabe dizer que se um número é igual ao oposto dele, então automaticamente ele tem que ser zero. Ou seja, eu concluo a partir disso daqui que 3 raiz de D2', menos 6 raiz de D1 é igual a zero, o que vai me dizer então o seguinte, que a raiz de D2' é igual a 2 vezes a raiz de D1. Esse é o nosso primeiro resultado importante. O discriminante da segunda equação tem uma relação direta de tamanho com o da primeira equação. Eu sei que o D2' vai ser igual a 4 vezes o D1. Por quê? Eu só elevei ao quadrado a relação que a gente obteve. E aí eu consigo substituir. O D2' era 36 menos B, e isso tem que ser 4 vezes o D1, que era 9 menos 4A. Só que 9 menos 4A é 36 menos 16A. Então eu tenho esse resultado aqui, ó, 36 menos B é 36 menos 16A. Posso cancelar o 36 e obter que B é igual a 16 vezes o A. Temos aqui uma relação importante que também vai nos ajudar. E agora nós vamos reescrever a nossa PG usando essas relações. E aí a gente vai ter o seguinte, recapitulando então que x1 é 3 menos raiz de D1 sobre 2, x2 é igual a 3 mais raiz de D1 sobre 2, x3 é 6 menos raiz de D2', e x4 é 6 mais raiz de D2', eu vou ter o seguinte, x2 sobre x1, ou seja, o quociente de dois termos consecutivos tem que ser igual à razão, que é maior do que 1, porque a PG é crescente. E isso também vai ser a mesma coisa que o x4 sobre o x3, e vai ser a mesma coisa que o x3 sobre o x2. Bom, então eu vou ter aqui, ó, que o x2 é 3 mais raiz de D1 sobre 2, dividido pelo D1, pelo x1, que é 3 menos raiz de D1 sobre 2. Isso daqui eu posso simplificar os dois nos denominadores por 3 mais raiz de D1 dividido por 3 menos raiz de D1. Isso tem que ser igual à razão. Eu posso isolar o D1 em termos da razão para obter aqui então, ó, que 3 mais raiz de D1 é igual a razão vezes 3 menos raiz de D1. Então vai ficar aqui, ó, que 3 mais raiz de D1 é igual a 3 vezes a razão menos a razão raiz de D1. Passando a raiz de D1 para o outro lado, eu vou obter então que a razão raiz de D1 mais raiz de D1 é igual a 3 vezes a razão menos 3. Colocando raiz de D1 em evidência, vezes a razão mais 1 é igual a 3, colocando em evidência também vezes a razão menos 1. Então eu obtenho aqui que a raiz de D1 é igual a 3 vezes a razão menos 1 dividido pela razão mais 1. Isso daqui é outra coisa importante. Como eu sei que a raiz de D2' é o dobro da raiz de D1, então eu sei que raiz de D2' é igual a 6 vezes a razão menos 1, razão mais 1. Agora eu vou fazer então x3 para x2 para obter a mesma coisa que é a mesma razão da progressão, que vai ser então 6 menos raiz de D2' dividido por 3 mais raiz de D1 sobre 2, o que vai ser 2 vezes
6 menos... Aí aqui no lugar de raiz de D2', eu vou substituir 2 raiz de D1 dividido por 3 mais raiz de D1. O que vai dar 4, colocando esse 2 em evidência, vezes 3 menos raiz de D1 dividido por 3 mais raiz de D1. Isso tem que ser a minha razão. E aqui eu vou multiplicar os numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então vai ser 4 que multiplica 3 menos raiz de D1 sobre 3 mais raiz de D1, que multiplica 3 menos raiz de D1 dividido por 3 menos raiz de D1. Isso vai ser 4 vezes 3 menos raiz de D1 ao quadrado, dividido no denominador eu tenho o produto da soma com a diferença, então é 3 ao quadrado menos raiz de D1 ao quadrado, o que vai dar 4 vezes, aí aqui eu vou abrir o parêntese, 9, menos 2 vezes 3, 6 raiz de D1, mais D1, e embaixo vai dar 9 menos D1. Só que aqui eu posso lembrar do seguinte, eu sei os valores de D1 comparativamente com a nossa razão, que é 3 vezes o produto ali. Então eu posso escrever o seguinte, 4 vezes 9 menos 6 raiz de D1 mais D1 dividido por 9 menos D1 tem que ser igual à razão. E aqui então eu vou obter o seguinte, multiplicando ambos os lados por 9 menos D1. 4 vezes 9 menos 6 raiz de D1 mais D1 tem que ser igual à razão que multiplica 9 menos D1. E aqui eu posso trocar os valores, que eu sei que se raiz de D1 é 3, Q menos 1, Q mais 1, posso elevar ao quadrado para obter que D1 é 9 vezes Q menos 1, Q mais 1 ao quadrado. E aqui a gente tem uma equação que pode ser plenamente resolvida por métodos elementares, né? Cabe então a gente observar o seguinte, o que a gente obteve no lado esquerdo é 4Q mais 1 menos 8Q mais 1, Q menos 1 mais 4Q menos 1 ao quadrado. Isso é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Então nada mais é do que um quadrado de uma soma. Qual soma? Ou perdão, de uma diferença. Qual diferença? A diferença entre 2Q mais 1 e 2Q menos 1. Enquanto que do outro lado aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Então vai ficar Q que multiplica Q mais 1 menos Q menos 1 vezes Q mais 1 mais Q menos 1. Aqui então a gente pode fazer, ó, vai ficar 2Q mais 2 menos 2Q mais 2 ao quadrado é igual a Q que multiplica Q mais 1 menos Q menos 1, cancela o Q, fica 2. E aqui vezes 2Q menos 1 mais 1, 0. Olha só o que eu tenho, cancelei, 2 mais 2, 4, 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4, Q com Q ao quadrado. Posso dizer então, dividindo os dois lados por 4, que Q ao quadrado é igual a 4, portanto Q é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Eu poderia considerar menos 2? Não, porque o problema lá no início fala que é uma PG crescente. E agora que eu sei a razão, eu consigo calcular o valor que eu quero. Por quê? Eu lembro que D1 era 9 que multiplicava a razão menos 1 por razão mais 1 ao quadrado. Então é só eu substituir, vai ser 9 que multiplica 2 menos 1 por 2 mais 1 ao quadrado. 9 vezes 1, 2 mais 1, 3 ao quadrado, 9 vezes 1 sobre 9, que é igual a 1. Esse é o valor do D1. Só que o D1 eu tinha que era 9 menos 4A. Isso tem que ser igual a 1. Então 9 menos 1 é igual a 4A. Portanto, 4A é igual a 8. A é igual a 2. E por fim, eu me lembro que B era 16A. Então é igual a 16 vezes 2, que é igual a 32, e o problema está solucionado.
Claro que no mais puro espírito desse livro, nós temos que conferir os nossos trabalhos. Então, se a gente considerar que A é igual a 2, B é igual a 32, eu obtive uma razão igual a 2, eu sei que eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Daqui vai vir x1 e x2, e eu tenho que x ao quadrado menos 12x mais 32 é igual a 0. Daqui vai vir x3 e x4. Posso resolver a primeira equação considerando soma e produto, ou seja, dois números que somam 3 e multiplicam 2. Então, é x menos 1 vezes x menos 2 igual a 0. Portanto, como eu estou considerando na ordem crescente, x1 é igual a 1, x2 é igual a 2. Esses dois valores me dão uma razão de 2 para uma PG mesmo, mas a gente ainda tem que conferir o resto. A segunda equação pode ser reescrita como dois números que somam 12 e multiplicam 32. Então, é x menos 4, x menos 8, igual a 0. Portanto, eu vou ter que o x3 é igual a 4 e o x4 é igual a 8. Novamente, eu tenho a razão de 2 e a minha PG fica estabelecida, então, como sendo 1, 2, 4 e 8, que é uma PG crescente e realmente vai funcionar. Essa é a solução do nosso problema original. Só que depois de conseguir concluir isso, por esse caminho que eu acabo de mostrar, eu fiz o questionamento que todos nós devemos nos fazer sempre, que é o seguinte: existe algum caminho melhor? Então eu volto ao problema original para apresentar a segunda solução. A segunda solução não é a boa e velha força bruta, é o macete. Qual que é o macete? Bom, a gente tem então uma PG constituída de x1, x2, x3 e x4, e eu sei que x1 e x2 são soluções de x ao quadrado menos 3x mais a igual a 0. Da mesma forma que x3 e x4 são soluções de x ao quadrado menos 12x mais b igual a 0. Aqui eu vou aplicar então as nossas relações de Viet nas equações do segundo grau. Então eu sei o seguinte, ó, que o x1 mais o x2, eles têm que ser igual a 3. Da mesma forma que o x1 vezes o x2 tem que ser igual a A. E da mesma maneira, na segunda equação, eu sei que o x3 mais o x4 tem que ser igual a 12. E o x3 vezes o x4 tem que ser igual a B. Só que esses termos eles são de uma PG. Então eu sei que eu posso escrever que o x2 é x1 vezes a razão, da mesma forma que o x3 é o x1 vezes a razão ao quadrado, e o x4 é igual ao x1 vezes a razão ao cubo. Dessa forma, as minhas relações de Viet vão ficar da seguinte maneira: x1 mais x1 vezes a razão é igual a 3. x1 razão ao quadrado mais x1 razão ao cubo é igual a 12. Aqui eu coloco em evidência para escrever x1 vezes 1 mais a razão igual a 3. Aqui eu escrevo x1 vezes a razão ao quadrado vezes 1 mais a razão, colocando em evidência, igual a 12. E aqui eu posso dividir a segunda equação pela primeira para obter que x1 vezes a razão ao quadrado vezes 1 mais a razão dividido por x1 vezes 1 mais a razão tem que ser igual a 12 dividido por 3. Cancelei x1 com x1, 1 mais a razão com 1 mais a razão, e obtenho então que a razão ao quadrado é igual a 12 por 3, que é igual a 4. Portanto, a razão é a raiz de 4, que é 2. Lembrando sempre que eu não posso considerar a raiz negativa, já que eu estou pensando em PGs crescentes. E aí, com isso, o mistério está totalmente solucionado, porque eu volto ali nas minhas relações de Viet. Então, x1 mais x2 é igual a 3, só que eu sei que o x2 é igual a 2 vezes o x1, já que ele é a razão 2 vezes aquele termo. Portanto, eu tenho que x1 mais 2x1 é igual a 3, 3x1 igual a 3, x1 igual a 1, e com isso fica estabelecida que a minha PG começa com 1 e tem a razão 2. Então, é 1, 2, 4 e 8, e com isso eu consigo achar os valores de A e B. Por quê?
era x1 vezes x2, que é 1 vezes 2, que é 2, e o b era o x3 vezes o x4, que é igual a 4 vezes 8, que é igual a 32. E essa é a solução do problema de maneira bem mais simples e evitando todas aquelas manipulações algébricas. Mas é sempre bom a gente saber trabalhar com expressão algébrica e lidar na força bruta. Eu tenho muito disso. Eu tento resolver um problema, normalmente eu faço esses cálculos extensos e só no final eu encontro uma solução mais elegante. Bom, mas esse era o problema que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que marque um novo retorno, aí, uma nova fase no canal. Peço de antemão consideração pela qualidade do vídeo não ter ficado tão boa. Preciso recuperar ainda uma parte de equipamento e edição. Mas quem gostou, deixa aí o joinha. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma outra solução alternativa, deixa aí pra gente. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Forte abraço, pessoal!